Esteja disposto a renunciar e a ser dependente de Deus. Esses são os dois pontos principais que Jesus deixa para os seus discípulos aqui na terra. Em Mateus 10, Jesus fala com os seus discípulos, ele começa dando instruções para os seus discípulos. Primeiro vai ali fazendo os milagres, ele demonstra como tem que fazer. E em seguida, depois de ajuntar os discípulos, de escolhê-los através de Deus, com a sabedoria de Deus vinda dele, Jesus dá instruções que também veio do Senhor, instruções que são sábias, instruções que mostram um processo que não é simples, um processo que vai envolver prisão, um processo que vai envolver oposições, pessoas se opondo àqueles discípulos, um processo que vai envolver muita paciência, muita sabedoria vinda do Espírito Santo, um processo que vai envolver renunciar e depender, mas que no final esses discípulos seriam abençoados. Eles receberiam a recompensa que vem do Senhor. Eles receberiam a vida verdadeira. É isso que Mateus 10 fala conosco. E não só para esses discípulos. Jesus deixa essa palavra para que a gente internalize e viva uma vida vinculada ao Senhor, dependente do Senhor, para que a gente renuncie, abandone, negue aos nossos próprios desejos, para que a gente não viva só para nós. A primeira coisa mais importante, o que seria do mundo se nós vivêssemos só para os nossos próprios desejos? A gente tem uma prévia agora de tudo o que está acontecendo no mundo, de pessoas que estão pensando somente nelas, vivendo somente para si, gerando cada vez mais o egoísmo, sabe? Cada vez mais o eu, fazendo somente aos seus desejos, sabe? Realizando somente os seus desejos. E percebemos cada vez mais pessoas egoístas, pessoas individualistas. E quando nós tomamos esse posto de olhar apenas para o nosso próprio eu, nós aprendemos a ser independente. Mas é estranho, né? A gente cresce ouvindo dos nossos pais, ouvindo dos adultos, que a gente precisa ser independente, fazer as nossas próprias escolhas, resolver os nossos próprios problemas. Mas na vida espiritual existe uma dependência, existe um vínculo. A palavra dependente está ligada a vínculo. Nós estamos vinculados ao Senhor. E essa independência na vida espiritual não existe. Porque se ela existir, nós não teremos vínculo, nós não teremos nada que nos ligue ao Senhor. A partir do momento que a gente aprende a ser dependente de Deus e a renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, nós receberemos a vida verdadeira, nós teremos a vida verdadeira. Isso é o que a palavra de Deus fala. E é interessante como esse capítulo fala para que a gente carregue a nossa própria cruz. Mas o que é carregar a sua própria cruz? O que você pensaria quando você passasse na rua e visse uma pessoa carregando algo tão pesado, sozinho, sabe? Eu vou te perguntar, quem quer carregar um peso desse, sabe? Quem realmente quer fazer isso? São poucos. Mas o que a gente entende da pessoa que decide fazer isso, que escolhe carregar esse peso, é que ela não está vivendo só para as vontades dela. Porque ninguém quer carregar um peso sozinho. Ninguém quer sofrer assim sozinho de graça. Ninguém quer. Nós, quando decidimos viver para Deus, renunciar
abandonar os nossos desejos. Nós estamos declarando que nós amamos a Deus acima de todas as coisas e mais do que morrer para Ele, nós estamos dispostos a viver por Ele, a entregar a nossa vida por Ele, porque eu não quero realmente carregar algo tão pesado, mas eu entreguei a minha vida ao Senhor. E Ele tem me sustentado. E sabe o que acontece? Quando você se entrega a Ele, assim como esses discípulos se entregaram, esse peso não é tão real quanto ao que as pessoas de fora estão vendo e imaginam que seja. Porque aqui Deus fala sim de um processo, de uma vida complicada que esses discípulos teriam. Mas aonde eles fossem, se eles estivessem acompanhados de Deus, com o Espírito Santo no coração deles, eles seriam grandemente abençoados. E quando você lê Mateus 10, você vê que nenhum bem, nenhum material era necessário para essa viagem, para esse processo, porque eles receberiam do Pai tudo o que eles precisassem. Nós estamos falando aqui de renunciar, de negar a si mesmo, mas Deus também é justo e não iria deixar os seus discípulos na mão. E Ele não vai te deixar na mão. Ele não vai te deixar carregar todo esse peso sozinho. Ele quer que você mostre para as pessoas, sim, que você está disposto a viver por Ele, que você ama a Ele, que você vai fazer tudo por Ele. E quando você mostrar isso, as pessoas vão querer seguir a Ele, vão querer saber quem é esse Ele, sabe? Quem é essa pessoa? Que aquele homem é capaz de carregar uma cruz por Ele, um peso por Ele. Eu também quero entender isso. E quando elas te verem, quando eles entenderem o que é realmente esse peso, o que está acontecendo, como é que é esse vínculo, como é que é essa dependência, elas vão querer fazer também. Elas vão querer seguir ao Pai também. É por isso que Deus te chama hoje para ser vinculado a Ele e negar a si mesmo, abandonar aos teus desejos e viver uma vida com Deus. Uma vida que terá um processo complicado, sim. Isso Deus mostra em toda a sua palavra, mas que no final e durante você será recompensado. Nada faltou para esses discípulos e nada, exatamente nada do que você precisa vai faltar quando você decidir agir para Deus, renunciar à sua vida e entregar para Ele. Carregar esta cruz significa carregar a vontade de Deus. E se você está trabalhando para Ele, descanse em paz. Ele providenciará tudo o que nós precisamos para realizar o trabalho dele. Será lindo, será maravilhoso. E você pode comprovar isso testando, fazendo. Hoje, em suas orações, anuncie a Deus, declare ao Senhor que você renuncia a sua vida todos os dias em favor dele, que você morreu para este mundo e que você vive para ele, que você é e quer ser eternamente vinculado ao Senhor. Fique na paz, fique com Deus e seja abençoado com essa palavra.